Lucas capítulo de número 2. Essa semana foi uma semana muito importante dentro de tudo que Deus está enviando sobre nós, falando conosco, ministrando nas nossas vidas. Tivemos muita coisa boa. Se você não conseguiu participar de todas as reuniões de semana, entra lá no canal da igreja, na JCC Oficial, está gravado, então lá você vai conseguir assistir os cultos de semana, para que você possa também interagir e estar por dentro de tudo que foi falado durante a semana. E na nossa unidade, eu não sei se você já percebeu, há mais de um ano, né? Completando um ano agora, nós temos recebido muitas palavras sobre um assunto muito importante, que algumas coisas que Deus quer trabalhar conosco. Quando Deus dá uma direção, quando Deus fala, Deus dá uma orientação, é porque Deus quer que a gente siga naquela orientação, né? Deus não força a gente a fazer nada, mas Deus sempre orienta. E quando Deus orienta, nós precisamos ter o coração voltado em seguir o que Deus quer que a gente faça. E eu quero começar esse novo ano, porque hoje está começando um novo ano para o Ministério Jesus Cristo é o Caminho. Nós completamos 32 anos e agora começamos a entrar, a partir de amanhã nós entramos no 33, né? E a gente vai, e se Jesus não voltar, em setembro do ano de 2025, nós vamos estar aqui, comemorando 33, né? Eu quero que você esteja comigo também, em nome de Jesus. Amém? Se você não quiser estar comigo, você vai estar promovido, você que sabe, né? Eu acho melhor você ficar mais um tempo aqui, né? Aí é com você. Lucas capítulo 2, eu quero ler o versículo 52, o último versículo do capítulo 2. Diz assim, ó: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito continue a falar conosco, continue a ministrar conosco nesta noite. Assim como o Senhor falou comigo através dessa palavra, que o Senhor me dê graça e sabedoria para transmiti-la, não como eu quero, mas como o Senhor quer. Assim eu oro e peço a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? O tema dessa mensagem é tempo de crescer. Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: tempo de crescer. Amém? Tempo de crescer. E a palavra aqui vem falando no versículo 52, é claro que esse contexto dessa palavra é Jesus, né? Jesus, ele nasceu, ele era pequenino, foi crescendo. Jesus, com 30 anos, ele começou o ministério. Então, Jesus passou pelas fases de crescimento que eu passo, que você passa. Quando a gente fala de um crescimento natural, né? Um crescimento normal, né? Toda criança nasce, né? Você vê essas crianças que estão aqui, né? Tudo pequenininho, daqui a um tempo você vai ver o tamanho que eles estarão, né? Alguns que estão conosco hoje, eu lembro de pequenininho. O Thales que entregou o presente aqui, eu lembro do dia que o Thales deu os primeiros passinhos lá atrás, no momento de coinonia, né? Veio lá, ó, tudo meio... Aí deu os primeiros passos, olha o tamanho do Thales hoje, né? Então, vem um crescimento normal, né? E eu quero aplicar esse conhecimento normal de Jesus conosco, como a igreja, né? A Bíblia nos orienta e a Bíblia nos revela que nós somos o corpo de Cristo. Então, a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo e a junção desses membros forma, então, o corpo de Cristo. Ok? Então, nós precisamos, da mesma forma que Jesus, ele crescia, nós também precisamos crescer. E quando eu falo crescer, não é somente igreja, não é somente a igreja está cheia de gente. Nós precisamos crescer em todas as áreas das nossas vidas. Porque se você não cresce, tem algo errado. Se você não cresce, tem um problema, tem algo que não está correto. Então, nós precisamos crescer.
E você precisa crescer em todas as áreas da sua vida. Assim como eu preciso crescer, né? Eu não posso ser o pastor Elias ali e achar que está tudo bem e acabou, né? A gente precisa crescer, ok? Então é nessa direção que eu quero ir com você nessa noite. Dentro desse versículo aqui. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Para você entender um pouquinho melhor, vá comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, o versículo 12. Nós vamos ler o primeiro versículo 12 e depois o 27. Olha o que diz 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Agora o 27, tá? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então a Bíblia está dizendo que nós somos o corpo de Cristo. E a Bíblia diz que Jesus crescia. Então o corpo de Cristo precisa crescer. Amém? O corpo de Cristo precisa crescer. Nós precisamos, como corpo de Cristo, crescer. Amém? Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele assim: você precisa crescer. Amém? Você precisa crescer. Não tem jeito, precisa crescer. E assim como Jesus crescia, assim também nós, como corpo de Cristo, precisamos crescer. Precisamos crescer. E da mesma forma, e o crescimento de Jesus é a base para o nosso crescimento. Porque tudo que nós passamos, Jesus já passou por nós. Tudo que nós precisamos fazer, Jesus já fez por nós. Então, a Bíblia começa a dizer aqui em Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria. Então, uma das maneiras para a gente crescer é sabedoria. E o que é sabedoria? A sabedoria, a definição de sabedoria mais fácil que tem, é a aplicação do conhecimento. Sabedoria, a gente fala, o que é sabedoria? Sabedoria é você aplicar o que você tem aprendido, o que você tem recebido de informação. O problema, muitas vezes, é que nós temos aprendido muito. A gente aprende muito, né? A gente conhece, a gente vai sempre muita informação, a gente vai aprendendo muito. Mas a gente pratica pouco. A gente aplica pouco, não é? Se eu te perguntar, olha, para o seu casamento melhorar, você tem que fazer isso, isso. Você vai falar, eu sei. E por que então você não aplica? Quando você sabe, conhece, entende e não aplica, você não está sendo sábio. Quando você não é sábio, não tem crescimento. Porque uma das formas de crescer é com sabedoria. Por isso Jesus crescia em sabedoria. Então nós precisamos começar a alinhar essas coisas. Não adianta aprender e não praticar. Tem muita gente que tem uma gama de conhecimento tremendo. Você vai conversar, você até se espanta, porque a pessoa conhece muito. Mas tem muito conhecimento e tem pouca prática. Não adianta. Tem gente que está dentro da igreja um tempão, mas conhece tudo, sabe de tudo. É a Sara do louvor lá, já sabe de tudo, entende de tudo. Mas não pratica. E se não pratica, não cresce, irmão. Por isso a gente tem que começar a fazer uma checagem, né? Por que as coisas estão assim? Eu conheço. Se eu conheço, eu preciso, então, praticar. Quando eu conheço e pratico, aí, então, eu estou sendo sábio. E a palavra de Deus diz, né? Tiago 1,22, que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E Deus é tão bom, né? Que em Tiago 1,5 mesmo, ele diz assim, aquele que não tem sabedoria. Eu não sei lidar com isso, eu não sei como resolver isso, eu não sei fazer essas coisas, eu não sei como isso funciona. A Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que dá a todos gratuitamente.
Então, não tem como a gente chegar diante de Deus e dar desculpa para Deus. Deus, eu não sei porque eu não sei fazer essas coisas. Deus fala, mas por que você não me pede? Porque se você pedir, eu te dou. Então, quando Deus orienta a gente em alguma coisa, Deus faz tudo para que a gente possa viver isso. Então, se não temos a sabedoria, nós precisamos então pedir. Quando a gente pede, Deus nos dá. Irmãos, nós precisamos ser pessoas um pouco mais sábias nas coisas. Deus, para que a gente possa crescer, tem gente que quer fazer, a gente precisa sair fazendo um monte de trabalho, precisa encher a agenda, fazer um monte de coisa. Não, irmãos, a gente não precisa fazer essas coisas. A gente precisa ter sabedoria para fazer aquilo que realmente é necessário, aquilo como nós aprendemos aqui, que é essencial. Aquilo que é essencial. Então, nesse novo ano para o nosso ministério, nós precisamos começar a praticar tudo o que nós temos aprendido, irmãos. E nós temos aprendido muita coisa boa. Nós temos aprendido muito nesse ministério. E nós precisamos começar a praticar tudo o que nós temos aprendido. Porque aí nós vamos ser pessoas sábias. Aí a sabedoria vai estar em nós. A sabedoria vai estar conosco. Por isso a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria. Nós precisamos dessa sabedoria. Nós precisamos aplicar os ensinamentos que nós temos aprendido da palavra de Deus. Sermos homens e mulheres mais sábios em nome de Jesus. Amém? Colocar essa sabedoria dentro das nossas casas, dentro dos nossos casamentos. Colocar essa sabedoria dentro dos nossos negócios. Colocar essa sabedoria nos nossos relacionamentos. Colocar essa sabedoria dentro do nosso ministério. As coisas que a gente faz para Deus. Sabe? Começar a viver realmente sabedoria. Amém? O segundo ponto que Jesus crescia era em estatura, né? Estatura. E quando a gente olha para Jesus, né, Jesus cresceu, porque ela é pequenininho, cresceu em estatura, né? E nós precisamos também, outro ponto que a Bíblia diz, ele crescia em sabedoria e estatura. Estatura, né, fala de crescimento físico, crescimento visível, né, que nós vamos enxergar e ver esse crescimento. E a palavra de Deus fala que quando a gente começa a ajustar as coisas, deixar as coisas bem ajustadinhas, vai vir o crescimento. Vai vir o crescimento. Eu fiz uma pesquisa, estava estudando um pouquinho, alguns arqueólogos, né, através de uma pesquisa sobre os esqueletos da época de Jesus, diz que Jesus tinha por volta, aproximadamente assim, né, só estudo e pesquisa, os judeus daquela época de Jesus tinham, em média, 1,60 m de altura, né? Eu falei, glória a Deus, porque eu tenho 1,70 m, né? Eu falei, então eu estou ali, né? Na mesma faixa, porque eu acho que sou baixinho, mas não sou não, eu sou mais ou menos do tempo dos esqueletos lá, da época de Jesus, né? Então Jesus tinha aproximadamente isso, alguns estudos dizem isso, né? Então a gente precisa começar a crescer. Olha o que diz aí, Efésios 4, 15 e 16. Põe lá para nós vermos, Efésios 4, 15 e 16 diz assim, ó: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Né? Agora o outro, do qual todo o corpo de Cristo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte com sabedoria, fazendo a sua parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em Cristo. Algumas traduções, a operação de cada parte faz o crescimento do corpo. Então, quando a gente ajusta as coisas, quando a gente ajusta cada um de nós, cada pessoa entendendo o seu papel, ajustado, com sabedoria, realizando as coisas, vai vir o crescimento. Vai vir o crescimento. Porque as coisas vão começar a encaixar, as coisas vão começar a dar certo. E esse ano que se passou foi um ano que eu declarei muitas vezes aqui nesse lugar, que foi uma palavra que nós recebemos como uma palavra profética. E todo esse ano eu vim declarando que essas cadeiras seriam insuficientes. Lembra disso?
Lembra disso que nós recebemos no ano de 2023? Declara que essas cadeiras serão insuficientes. Então, essa foi a minha oração muitas vezes. Quando eu chegava aqui, eu declarava: essas cadeiras são insuficientes. Crescimento de estatura. Amém? Nós vamos crescer em nome de Jesus. Amém? Nós vamos crescer. E hoje nós vamos declarar, tá? Tem voz aí para declarar comigo hoje? Amém? Então agora nós vamos declarar. Fala assim comigo: essas cadeiras serão insuficientes. Amém? Essas cadeiras serão insuficientes no nome de Jesus. Amém? Porque nós estamos trabalhando esse crescimento com sabedoria, agora estatura. E Jesus crescia também em graça. Agora, o que é essa graça, irmãos? A graça nada mais é do que um crescimento espiritual. A Bíblia diz que aquele que não tem esse crescimento espiritual, ele é como o vento, ou como a moinha que o vento espalha. Nós estamos vendo um tempo, né, que as pessoas estão muito confusas com as coisas. Um vem e fala assim, é de Paulo, a pessoa vai para Paulo. O outro vem e fala, não, é Paulo, é Apolo, a pessoa vai para Apolo. Sabe? Nós precisamos crescer espiritual. Por isso que a gente trabalha em muitas coisas na igreja para que venha esse crescimento espiritual. Porque graça é isso, crescer em graça é crescer espiritual. Jesus, ele crescia em sabedoria, ele cresceu em estatura, mas Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Nós precisamos crescer. Amém? Olha o que diz 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo 18. 2 Pedro 3, 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Então nós precisamos crescer na graça, irmãos. Você precisa crescer na graça. Amém? O que é essa graça? Essa graça é a salvação. Você precisa crescer na salvação. Amém? Olha para o irmão que está do seu lado, diga aí para ele. Você precisa crescer na graça. Amém? Você precisa crescer na graça. Porque crescer na graça é crescer em Deus. É crescer com Deus. É crescer nas coisas de Deus. É crescer nas coisas que Deus te chamou, né? Às vezes você começou bem agora. Será que você cresceu? Será que você cresceu? Eu orava, eu comecei a orar porque eu entendi que oração é importante. Você cresceu na oração? Hoje você ora mais ou você ora menos? Quando você começou a caminhar com o Senhor, você tinha uma vida de oração. Hoje você ora mais ou você ora menos? Se você ora menos, você não cresceu na oração. Olha, eu conheci alguns versículos, eu já não lembro mais. Você cresceu? A Bíblia diz que nós temos que crescer. Nós precisamos crescer na graça. Né? E como está a sua vida? Será que você tem crescido na graça? Será que você tem crescido na vida espiritual? Será que você tem crescido? Será que você tem investido na sua vida espiritual? Será que você tem feito as coisas? Sabe? Será que você tem crescido no seu chamado, no ministério, naquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer? Deus, mas agora está muito difícil, o tempo é outro. Não, irmãos, o tempo continua igual. Eu sei que as atividades, uma série de coisas envolve, mas nós não podemos usar isso como desculpa diante de Deus. Como está o meu, o seu, o nosso crescimento na graça? Como nós temos crescido? Será que nós temos crescido? Para que a gente possa crescer como igreja, crescer como ministério. Nós precisamos de sabedoria, precisamos de estatura, mas também precisamos crescer na graça. Jesus cresceu na graça. Nós precisamos crescer nessa graça, no trabalho, no empenho, na dedicação, na obra, no reino. As pessoas têm que olhar para você e olhar e ver que você cresceu, mudou. Hoje você é um outro homem, você é uma outra mulher, hoje você é diferente.
Precisamos desse crescimento, meu. E o crescimento, ele é algo contínuo. Ele não para, irmãos. Até chegar, como nós lemos ali, no dia da eternidade. Um dia nós vamos entrar nesse negócio chamado dia da eternidade. Lá você não vai crescer mais, em nome de Jesus. Se você tiver que crescer, você cresça aqui, né? Aproveita a vida aqui, mas cresça na graça, cresça na sua vida espiritual, sabe? A gente vai negociando algumas coisas e a gente vai deixando as coisas que é inegociáveis, que são as coisas de Deus. A própria Bíblia nos ensina assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Você sabe esse versículo de cor? Conhecimento. Conhecimento aplicado gera sabedoria. Então comece a praticar, não é? Nós precisamos crescer. Como você? Será que você tem crescido? Jesus crescia. A Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura e ele crescia em graça. E o versículo não termina aí, ele continua mais um pouquinho. Diante de Deus e dos homens. Primeiro nós precisamos crescer diante de Deus. Quando nós crescemos diante de Deus, os demais crescimentos virão, queridos. Os demais crescimentos virão. O crescimento diante dos homens virá. Mas primeiro é o crescimento diante de Deus. E a gente precisa crescer. Eu entendo que nós estamos, já foi falado isso, né? E eu entendo que nós estamos chegando nesse tempo, que da agora em diante nós vamos crescer muito. Mas nós só vamos crescer se nós tivermos sabedoria, se nós tivermos estatura, nós tivermos essa estatura bem organizada, bem cada parte do corpo fazendo o seu papel. E essa graça, o crescimento espiritual, a graça sobre as nossas vidas, para que a gente possa atingir o que Deus tem para a minha, para a sua e para nossas vidas. Que o seu casamento cresça, que os seus relacionamentos cresçam, que a sua vida ministerial cresça, que você possa crescer em todas as áreas, mas em primeiro lugar, diante de Deus. Diante de Deus. Para isso nós precisamos começar a refletir como nós estamos. Será que esse ano você cresceu diante de Deus? Será que você mudou de patamar, como nós ouvimos aqui, que nós vamos mudar, vamos subir degraus, nós vamos atingir muitas coisas, mas será que nós temos? Será que nós subimos, querido? Será que nós crescemos esse ano? Às vezes a gente está lá na frente, de repente a gente volta lá atrás. Às vezes a gente precisa seguir e a gente está voltando em coisinhas. É tempo de crescimento, mas é tempo de começar a avaliar como nós estamos. Sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Como você está? Essa é uma noite que nós precisamos dar um pontapé nesse ano que vai começar. Mas que nós possamos dar esse pontapé não de qualquer forma, não de qualquer maneira. Precisamos seguir os padrões do reino de Deus. E a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Nós precisamos começar a crescer em sabedoria, estatura e graça. Da mesma forma que Jesus cresceu. Porque nós somos a igreja de Jesus, nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo precisa crescer. Amém? Eu quero encerrar aqui, talvez você vai ouvir muito dessas pregações desse ano, muitas palavras desse jeito, mas essa noite eu quero levar você a refletir. Você tem crescido espiritualmente? Você tem crescido na graça que Deus te deu? A graça é o início, irmãos. A graça é o dia que você aceitou Jesus e começou a sua vida espiritual. Ali é a graça. Agora Deus te chamou para crescer. Da mesma forma que a gente cresce fisicamente. Né? E quando alguém não cresce, o que a gente faz? Uma criança não cresce, o que a gente faz? Leva no médico, dá vitamina, faz um monte de coisa lá para
crescer, não é? Que nessa noite Deus possa mandar uma vitamina celestial nas nossas vidas, né? Tirar essa anemia espiritual e começar um vigor novo, uma unção nova, sabe? Se você orava em línguas, não ora mais por quê? Por que não está crescendo? Por que não está crescendo? Eu era do fogo, eu gostava da reunião de oração, eu orava, aquele negócio pegava. E por que não faz mais? Parou por quê? Porque parou. Não é? Nós precisamos crescer, irmãos. Os dias estão sendo abreviados. O dia da eternidade está próximo e Deus conta com você para essa grande obra. E deixa eu te falar uma coisa. Ninguém faz coisas grandes para Deus sozinho. Nem Jesus fez sozinho. Ele escolheu lá uns 12 e falou, vamos comigo. Nós só vamos crescer se cada um que está sentadinho aqui olhando para mim agora, decidir crescer junto com a gente. Decidir viver uma vida de sabedoria, organizar estatura e investir na vida espiritual. Crescer na graça. Aí nós vamos conseguir. E aí vai ser bênção para todos nós. Em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos por um instantinho. Eu quero fazer uma oração por você. Nós já vamos encerrar também, né? Mas eu quero que você leve essa palavra e que você pense nessa palavra. Se o Espírito de Deus te convencer de outra coisa, fique à vontade. Mas eu creio no meu coração que esse é o tempo que Deus está preparando para nós. Esse é o tempo que Deus está preparando para nós como ministério, como Jesus Cristo é o caminho, unidade 3. É o tempo que Deus está liberando sobre nós. E Deus conta com você, Deus conta comigo. Nós queremos fazer isso juntos, no nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, comemorando o aniversário do ministério, fechando essa semana tão abençoada, Senhor. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, apresentar nossas vidas, a vida de cada um de nós que estamos aqui. Eu quero apresentar a minha vida em primeiro lugar. E também, Senhor, a vida de cada um que está nesse lugar, se assim for o desejo do coração dessa pessoa, diante do Senhor, para esse projeto, para esse novo ano que o Senhor está nos direcionando, que o Senhor está apontando para nós, através de palavras, revelações e tantas coisas que nós temos recebido aqui nesse local, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito, assim como nós ouvimos aqui na peça de teatro, tirou aquelas máscaras, Senhor, e fez daquelas pessoas genuínas, pessoas realmente livres para Te servir, livres para fazer aquilo que o Senhor tem. Que assim seja também aqui nesse local, Senhor. Que todos nós sejamos desafiados a viver esse novo tempo, a viver esse crescimento, assim como Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, que nós também como ministério possamos crescer nesse novo ano, que nós possamos avançar mais, possamos ir além mais, podemos fazer mais, podemos, Senhor, viver mais os planos e os projetos que o Senhor tem com cada um de nós, Pai. Assim, nessa noite eu oro e abençoo, Senhor, cada vida que está nesse lugar, que nós sejamos encorajados pelo Teu Espírito a retomar aquilo que paramos, a melhorar aquilo que estamos fazendo, a crescer, Senhor, na graça, a crescer na oração, na palavra, em tudo que nós fazemos nesse lugar, desde de cada departamento, Senhor, que somos tantos departamentos que trabalhamos, tantas frentes trabalhamos aqui nessa casa, mas que em todas essas frentes haja crescimento, Senhor, haja crescimento,
haja, Senhor, um despertar para esse novo tempo. Um despertar nos nossos corações e que haja também, Senhor, uma atitude de ir em frente. Não vou desistir, não vou desanimar, eu vou continuar. Que assim nós possamos continuar nesse novo ano, Senhor, servindo ao Senhor, realizando a Tua obra nesse lugar e crescendo para a glória do Teu santo nome, para que o Teu nome seja ainda mais glorificado através de nós e por nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Está disposto aí? Amém?